Mas na medida em que esse ser ou esses novos seres vão crescendo através dos meses, através dos anos, esses seres vão captando outras coisas mais, outras informações mais, como por exemplo a linguagem. A criança só fala a sua língua nata, a sua primeira língua, vamos dizer assim, porque ela ouve. Daí a dificuldade que os surdos têm para poder falar, porque eles não ouvem. Se eles ouvissem, com certeza eles também falariam. Mas além de todo esse vocabulário, esse universo também quase que infinito de uma língua com seus aspectos denotativos, conotativos, esses aspectos vão sendo assimilados pela mente, instaura-se um processo de comunicação não tão mais afetivo, protetivo, mas inicia-se um processo de conversa. A fala passa a ser o processo de comunicação e de expressão dos desejos daqueles seres ou desse ser recém-nascido em evolução e em crescimento. É a partir daí que vem a necessidade ou aquilo que talvez a gente tenha de mais importante na vida, que é a edificação, que é a arquitetura, que é a construção da nossa autoestima, do nosso amor próprio. E a forma com que a gente é olhado, com a forma que a gente é recepcionado em todos esses momentos, nessa primeira vivência, que é a nossa própria família, isso é fundamental. Então, as palavras positivas vão influenciar poderosamente na construção desse amor próprio. Todo ser humano, ele precisa se sentir útil e ele também precisa ser valorizado. Parece que as duas coisas se fundem, mas são coisas diferentes. Ele precisa ser valorizado na sua essência, mas para além disso, ele precisa também ter a percepção, ainda que talvez num plano inconsciente, de que ele tem significado, de que ele é importante para alguma coisa e de que ele é útil. O contrário também é verdadeiro. Se nessa fase as palavras são negativas, se de alguma forma esse ser assimila a ideia de que nessa existência ele não tem significado, ele não tem valor, ele
não serve para nada, isso afetará profundamente a construção da sua autoimagem, a forma em que ele vai se olhar nesse palco da vida. É como se a gente fosse plantar uma árvore e essa árvore ela tem que ser plantada no sentido de que as raízes sejam fincadas em lugar sólido, na terra, porque a partir daí surgirão galhos, folhas, frutos. Mas se de alguma forma a gente tenta plantar essa árvore com a raiz para cima, a estrutura de existência desse ser, ela vai ficar firmada em alguma coisa completamente frágil e que não vai assumir a sua verdadeira função de dar estrutura, né, para essa árvore ou para essa vida. Por isso que, ainda na vida adulta, algumas pessoas, elas, em função de alguns problemas nessa fase da construção da sua autoimagem, ela contraiu aí alguns problemas, algumas coisas foram desvirtuadas e os valores de firmeza, de construção, de base, de solidez foram colocados nos galhos, nas folhas, nas flores, nos frutos. Essas pessoas têm uma grande chance de, no futuro, entender que a vida só terá sentido se ela estiver posta, se estiver colocada sobre a base daquele galho que foi fincado. É por isso que expressões como se eu perder o que eu tenho, a vida vai perder o sentido. Ou então nas relações amorosas, se eu perder você, eu suicido. Se eu perder aquilo que eu adquiri no decorrer da vida, como a base da minha existência está sobre aquilo, então eu perco completamente o sentido, o aspecto de sentido, de significância da minha própria existência. É por isso que algumas pessoas não aguentam o baque de uma quebra de relacionamento. Aqueles que suicidam quando eles vão à falência, quando aqueles, por algum tipo de fragilidade, debilidade de saúde, também aceleram o processo da morte ou também cometem suicídio. Aqueles que perdem na trajetória da vida a capacidade de manter a luz do instinto de vida aceso. Então, a importância da edificação dessa autoestima também vem na nossa primeira infância. E por isso é muito importante o elogio, a apreciação. E curiosamente, há pessoas que retardam esse processo. Parece que elas precisam a vida inteira
receberem a apreciação, receberem algum tipo de elogio. As pessoas precisam ser admiradas por aquilo que fazem, E as palavras depreciativas, negativas, destrutivas, podem com certeza não só retardar, mas como também afetar a construção dessa autoestima. Dentro desse processo da construção da autoestima, o que acontece, fazendo aqui uma ligação com a minha fala anterior no outro vídeo, é que quando os processos de construção da autoestima eles são negativos, igualmente as informações são armazenadas no nosso cérebro. Aquelas que foram fruto de muita pressão, e aqui eu faço menção de quantos lares às vezes não crianças, seres são criados com total indiferença, quando não com palavras como você nunca vai ser ninguém na vida, você não serve para nada, tudo que você faz não presta. E isso vai traumatizando. Isso não deixa de ser uma forma de atrito. Isso, na maioria das vezes, torna-se neuroses, que é aquela capacidade que o cérebro tem, como eu disse, de fazer com que isso seja de alguma forma trabalhado, manuseado, para que a vida dê continuidade. E esses atritos, embora ruins, eles são muito positivos para a nossa existência. Porque o que nos espera em termos de sobrevivência, de vivência, em termos de vida e em termos de futuro, são atritos. Nós atritamos o tempo todo. E começamos a vida, e os estudiosos dizem que o primeiro trauma humano é justamente o nascimento. Porque, veja bem, você é arrancado, muitas vezes de forma violenta, né, do útero. Se é parto natural, você é expelido dali, passando por um local extremamente estreito. Quando não, você sai através de um parto cesariano. Há casos em que se usa o fórceps para que essa criança seja retirada e seja trazida à vida. E nesse momento que esse ser é retirado, ele sai de um local onde ele tinha alimento suficiente, onde ele tinha ambiente adequado, onde ele estava completamente estável, de forma que os estudiosos dizem que o primeiro grande trauma da nossa vida é justamente no momento do nascimento. E assim o será para todo o sempre, para todo e sempre. Os momentos em que chega a hora de ir para o jardim da infância, naquela tentativa de trazer socialização a esse ser, os atritos são enormes, surgem aí
alguns fatores ligados à nossa humanidade, coisas das quais nós não somos capazes de aniquilar completamente. Como, por exemplo, a questão da vontade, a questão do egoísmo, que é aquela sensação de que nós temos de que o mundo ele gira ao nosso redor e de que tudo é meu. Tudo que eu tenho acesso pertence a mim. E até esse jogo interno que se autocomunica, ele também produz conflitos. Porque nessa vida nós nunca teremos aquilo que nós gostaríamos de ter. Se projetamos um ideal para a nossa vida, esse ideal ele vai ser pontilhado por várias, inúmeras, infinitas falhas. Porque também uma condição para a vida é de que essa vida ela não é ideal. E o que vai determinar a forma com que eu olhe para essa realidade de tempos em tempos eu não manter uma linha estável de ideal na minha vida, será justamente a minha autoestima, que vai determinar também a forma em que eu vou manejar esses atritos, essas surpresas da vida e acrescentando inclusive as perdas. E aqui a gente estabelece uma temática muito interessante e também imprescindível para a vida, que são as perdas. A partir do momento que a gente nasce, como eu disse aí sobre esse primeiro grande trauma que é o nascimento, a gente já começa a perder. A vida, ela lança uma trajetória de perdas subsequentes, aonde nós vamos perdendo. Ao nascer, perdemos aquele espaço ideal de sobrevivência que era o útero. Quando vamos para a escola, nos socializarmos, nós perdemos aquela proteção afetiva daqueles que foram responsáveis por nos trazer ao mundo, dos afetos do pai e da mãe. Perdemos já algumas condições em termos de habitat natural, que seria a nossa própria casa. Vamos ter que partir para a vida para poder nos relacionarmos, né? O rela, ele vem de relacionamento, né? Com seres diferentes, com sexo diferente, gênero diferente. Tudo isso na tentativa de enriquecer as informações do nosso cérebro. Quanto mais cedo a gente parte para a socialização e quanto mais cedo a gente parte para a escola, mais preparado, pelo menos em tese, mais preparados a gente vai estar, pelo menos para o mercado de trabalho. Não significa necessariamente que mais preparados nós estaremos para a vida. Então, a vida será um eterno marcado por momentos e mais momentos de atritos, e na medida em que a cronologia vai passando, nós vamos perdendo alguma coisa.
Na medida em que os anos passam, nós vamos perdendo aquilo que ficou para trás. Na medida em que chega a nossa pré-adolescência, nós perdemos a nossa infância. Na medida que chega a adolescência, naquela ebulição, porque é um momento crítico, porque adolescer significa adoecer, é o momento em que nós mais buscamos para entender o que de fato nós somos. Qual é o meu estilo? É por isso que é o momento crítico em que muitas pessoas buscam tatuagem, cabelo grande, busca movimentos, busca grupos, busca guetos, busca sensações, busca prazeres, tudo isso de uma forma até inconsciente, para poder registrar o que de fato ela será a partir da sua adolescência. Mas uma vez chegando na sua juventude, ela não pode se transformar num eterno adolescente, ela perde isso. Os atritos continuam e na medida em que ela chega aos seus 25, 30 anos, é como que ela só acumulasse os dados desse tempo passado, mas ela não volta mais a esse passado e ela perde esse tempo. A partir dos 30 anos, esse é o momento em que é bem provável que essa pessoa vai partir para algumas novas aventuras, como por exemplo a inauguração no mercado de trabalho, a formação da sua família e quem sabe recomeçar todo esse ciclo da humanidade, da extensão da humanidade, que é gerar filhos. E a partir daí a gente perde também esse tempo, chega aos 40 anos, a noção que carregamos desde a infância até mais ou menos os 35, 40 anos, é que a cronologia do tempo não tem nenhum tipo de relação com a gente, é só a partir dos 40 anos ou dos 35 em diante, é que nós acordamos para a realidade de que o tempo passou e de que muitas coisas ficaram perdidas. Isso muitas vezes, especialmente nessa área aí dos 40 anos, muitas pessoas entram em crise, às vezes até de ordem filosófica, existencial, busca de sentido, significado. É um momento talvez de arrependimento, porque talvez não fez aquilo outro. Mas só chegando uma década depois, aos 50 anos, é que a gente vai entender que o tempo passa muito mais rápido do que nós imaginamos. E aí pode se instalar uma nova crise, porque esse parece que seja o momento onde, a grosso modo, as coisas daí para trás ou deram certo, mais ou menos certo, ou deram errado, e que a gente é possuído assim por uma espécie de temor do que acontecerá desses 50 anos para frente. Mas esse é também um assunto para a gente continuar essa conversa num outro vídeo.